Bom dia, São Paulo. Oferecimento J. Mafuz. Qualidade, economia e preços baixos todos os dias. As noivas de Copacabana. É o sexo que manda nas pessoas. Um misterioso assassino capaz de seduzir todas as suas vítimas. Uma moça como você deveria merecer toda a felicidade do mundo. E desafiar a polícia em nome de um estranho desejo. Você quer que eu vista um vestido de noiva agora? Vai ser divertido. Hoje, depois de Vida ao Vivo Show, um grande sucesso está de volta. A minissérie brasileira As Noivas de Copacabana. Faltam 550 dias para os 500 anos do Brasil. Bom dia. O juiz espanhol que ordenou a detenção do ex-ditador Pinochet aumenta a lista de acusações. O general continua numa clínica em Londres. Dia decisivo para a empresa de informática Microsoft. A justiça decide se o homem mais rico do mundo, Bill Gates, violou a lei. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebe do ministro da Fazenda, Pedro Malan, o programa de ajuste fiscal. Desse programa depende a ajuda externa ao Brasil. Com os cortes previstos, o crescimento do país no ano que vem vai ser igual a zero. Os mercados lá fora estão eufóricos, esperam mais uma iniciativa do Banco Central americano, mas a Bolsa de Nova York deve abrir estável. Uma mulher entra para a história da ciência no Brasil. Miriam Tendler, da Fundação Oswaldo Cruz, desenvolveu a vacina contra a esquistossomose. Além de agarrar e chutar, o paraguaio Chilaver gosta também de falar e acaba se metendo em confusão. O melhor goleiro do mundo está fora da seleção do Paraguai e não tem conseguido defender nem o time dele na Argentina, o Vélez Sarsfield. E mais. Em Minas, como os mineiros, banho de rio no São Francisco, arroz de piqui e carne de sol. Os músicos do Skank mostram no Seja Bem-vindo de hoje as coisas boas de Pirapora. O dia D para a Microsoft. A justiça americana julga hoje as acusações de monopólio e tentativa de eliminação da concorrência que recaem sobre a galinha dos ovos de ouro de Bill Gates. O veredito vai determinar o rumo do multimilionário mercado de informática. A batalha é decisiva para o império de Bill Gates. No começo do século, o governo americano dividiu o monopólio da Standard Oil em várias empresas. Foi o momento de ditar a regra do jogo para a era industrial. Agora, o Ministério da Justiça e 20 estados americanos acusam a Microsoft de usar o monopólio do mercado para eliminar a concorrência. O resultado pode definir o futuro da chamada era da informática. A regra do jogo não proíbe o monopólio, mas exige que ele seja criado e mantido através da competição justa. O público deve ter o direito de comprar o melhor produto pelo menor preço. A principal testemunha deve depor ainda hoje. James Barksdale, presidente da Netscape Communications. Ele vai acusar a Microsoft de ter tentado eliminar do mercado o programa de acesso à internet que a Netscape criou. É a acusação central do processo. A Microsoft conquistou o monopólio de mercado de sistemas operacionais com o Windows. Hoje ele é a linguagem universal dos computadores. A empresa de Bill Gates também criou o Explorer, um programa para navegar na internet. E distribuiu o programa junto com todos os computadores que usam o Windows, ou seja, quase todos. A Netscape diz que em junho de 91, Bill Gates convocou uma reunião com os diretores da concorrente e ameaçou esmagar a Netscape caso ela não concordasse em colaborar com a Microsoft. Os advogados de Bill Gates confirmam a reunião, mas negam o conteúdo da conversa. O processo deve durar 1 mês e meio ou 2. O juiz encarregado do caso limitou o número de testemunhas. Serão 12 para cada lado. Mas o resultado do julgamento será decisivo.
Se a Microsoft ganhar, vai deixar mais tranquilas as grandes empresas que dominam mercados específicos nos Estados Unidos. Se ela perder, os monopólios vão tomar mais cuidado na hora de estabelecer preços, desenvolver produtos e estratégias de marketing. E vamos aos assuntos que são destaque nos jornais internacionais. Entre eles está o processo contra a Microsoft. Nos Estados Unidos, Washington Post, governo americano abre fogo contra a Microsoft. New York Times, Clinton luta para obter progresso nas negociações de paz do Oriente Médio. Clarín, em Buenos Aires, juiz manda fixar a data para o interrogatório de Pinochet. El País, em Madrid, Ministério Público Espanhol pede que seja anulada a ordem de detenção do general Pinochet. Na Itália, Corriere della Sera, ministros, o último obstáculo para D'Alema, confirmado como novo primeiro-ministro italiano. Na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, atentado em Israel prejudica a prolongada negociação de paz. O presidente Bill Clinton cancelou uma reunião com os democratas marcada para hoje e decidiu voltar a Maryland. Clinton quer se reunir mais uma vez com Benjamin Netanyahu e Yasser Arafat. E a paz no Oriente Médio não é a única preocupação do presidente. Clinton ontem se recusou a pagar $2 milhões para encerrar o caso Paula Jones. Um acordo com a ex-secretária do estado de Arkansas faria com que ela desistisse de abrir o caso em que acusa o presidente de abuso sexual. 3 juízes federais devem decidir hoje se o caso Paula Jones será ou não reaberto. Para os curiosos, já estão na internet 600 páginas de 77 documentos do caso. Um ex-comunista no poder. O presidente Oscar Luigi Scalfaro ratificou ontem para o cargo de primeiro-ministro Máximo D'Alema. D'Alema é considerado um político muito hábil e militou no antigo Partido Comunista por 30 anos. A OTAN se surpreende com novos conflitos entre forças sérvias e rebeldes albaneses na província de Kosovo. Em Paris, o secretário-geral, Javier Solana, reforçou as ameaças de um ataque caso o governo sérvio não cumpra as exigências internacionais. O juiz espanhol que ordenou a detenção do general Pinochet aumenta a lista de acusações contra o ex-ditador do Chile para tentar conseguir que ele seja extraditado para a Espanha. Pinochet continua internado na clínica onde foi detido sexta-feira em Londres. E nós vamos até lá com o repórter César Tralli. Tralli, a tática do juiz espanhol pode funcionar? Vai ser uma briga feia, Leilane. É que agora o Ministério Público da Espanha sustenta que as cortes espanholas não têm jurisdição para julgar crimes cometidos fora do país. Mas, ao acusar Pinochet de genocídio, o juiz Baltasar Garzón invoca as leis que permitem o indiciamento, não importa onde o crime tenha sido cometido. Mais de 150 pessoas participaram da vigília na noite passada em frente à clínica no centro de Londres, onde Pinochet está detido. Os manifestantes exibiam fotos de pessoas desaparecidas durante a ditadura do general reformado. No adendo ao pedido de ordem de prisão, a justiça espanhola acusa Pinochet de genocídio, tortura e terrorismo envolvendo 94 pessoas de diferentes nacionalidades e não mais 79 espanhóis. Agora foram incluídos cidadãos da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos e aqui da Grã-Bretanha. O caso Pinochet continua merecendo grande destaque na imprensa britânica, que apoia o julgamento na Espanha do ex-ditador. 6 pessoas ficaram feridas e 6 foram presas em novos protestos em frente das embaixadas da Inglaterra e da Espanha em Santiago, no Chile. O presidente chileno Eduardo Frei, que está na Espanha, cancelou uma visita programada a Madrid, mas pode ter um novo encontro ainda hoje com o primeiro-ministro espanhol José María Aznar. O general da reserva Luiz Cortés Villa, presidente da Fundação Augusto Pinochet, disse que Pinochet permanece sedado desde o dia da prisão, pois a agitação com a notícia poderia comprometer o estado de saúde do ex-ditador. Renato. É um caso diplomático complicado esse. E Arnaldo Jabor, contrariado, oferece a visão dele da prisão do general Pinochet. O general Pinochet foi um tremendo fascista. Mandou matar gente, foi violento, aliás, como outros ditadores de países como Argentina e Brasil. Ele tinha de ser punido, tudo bem. Agora, que direito tem um advogado exibicionista da Espanha de armar
esta confusão, criando um tremendo problema para a democracia no Chile, que luta há anos para manter um equilíbrio político entre os progressistas e os militares. Europeu tem mania de fazer visagem de bonzinho às nossas custas. Nós, os subdesenvolvidos que lidamos com as forças burras da violência atrasada. Isso só serve para ocultar verdades mais profundas. Por exemplo, que tal prender os chefes do CIA americano da época, que armou o golpe de 73 no Chile? O crime não foi só de Pinochet, mas de um sistema de forças internacionais. Eu não estou defendendo o general, mas também não dá para aguentar esse show de humanismo falso para inglês ver. O programa de ajuste fiscal chega hoje às mãos do presidente Fernando Henrique Cardoso. E Miriam Leitão fala das vantagens e desvantagens de o ajuste fiscal ser anunciado aos poucos. Agora, pelo horário de verão, 7h24. Atenção lojistas, não percam Intergift 98. As últimas novidades em presentes nacionais e importados. Sábado a terça-feira no Mart Center, Rua Chico Pontes, 1500, São Paulo. Promoção Laço Limitada. O estado de São Paulo continua crescendo. Novas empresas e novos negócios surgem a cada dia. É aí que entra o Microbanco, um programa de financiamento especial para pequenas e médias empresas. Conheça o Microbanco da nossa Caixa, um grande banco financiando o desenvolvimento. A NET Campinas entrega os prêmios da promoção Sorte Programada do mês de setembro. E os felizes ganhadores são Camilo Sanches do Jardim Novo Campos Elíseos e Ruth Takahashi do Jardim Paineiras. O próximo pode ser você. Esteja em dia com a NET e boa sorte. Futebol 98, Campeonato Brasileiro. O Timão encarando mais um desafio. Paraná e Corinthians, ao vivo, nesta quarta, 3h30 da tarde. Futebol 98. Oferecimento Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Raider do Guga. Férias para seu tênis. Fique Itaú Unicef, ajudando na educação das crianças brasileiras. Suquita, embalagens decoradas, gostoso até para colecionar. E Eurovan, aqui passageiro não é carga. Começaram os cortes, mas o ajuste fiscal está vindo aos poucos, em partes. O presidente recebe hoje do ministro Pedro Malan o programa. Vamos a Brasília com o Carlos Monforte. Monforte, vem afinal, mas não vem tudo de uma vez só, né? Parece que é um sistema de conta-gotas mesmo, viu, Leila? Em capítulos. Em capítulos, né? Bom, de qualquer forma, o presidente Fernando Henrique recebe hoje a programação fiscal para os próximos 3 anos. O ministro da Fazenda gostaria que as metas fossem divulgadas o mais rápido possível. Mas a área política quer que isso aconteça só depois do resultado do segundo turno das eleições. E enquanto o ajuste não sai, o governo afia a faca na própria carne. Decidiu até cortar pequenos gastos na presidência da República. O presidente Fernando Henrique chegou de Portugal no fim da tarde e foi direto para o Palácio da Alvorada, mas não se reuniu com nenhum integrante da equipe econômica. O encontro do presidente com os líderes dos partidos aliados no Congresso está marcado para quarta-feira. Só então as medidas de ajuste que vêm sendo guardadas a 7 chaves pela equipe econômica começam a ser negociadas com os parlamentares, que têm a tarefa de garantir a aprovação de cada uma delas. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, explica ao presidente Fernando Henrique como vai conseguir economizar 25 bilhões de reais no ano que vem. As medidas fazem parte da programação de ajuste fiscal para os próximos 3 anos. Essas metas já estão sendo negociadas com o FMI em Washington. Os cortes de gastos chegaram à presidência da República. Mais de 2.000 funcionários perderam o lanche e os telefones foram bloqueados. O preço do almoço no restaurante do Palácio do Planalto subiu de 7 para 10 reais. Os cortes valem também para o Palácio da Alvorada, Jaburu e Granja do Torto. Pequenas economias que vêm sendo feitas por todos os ministérios. Põe pequena nisso, né? E a balança comercial brasileira acaba de registrar o primeiro resultado negativo de outubro. O déficit na semana passada foi de 160 milhões de dólares. Mesmo assim, o saldo no mês está positivo em 154 milhões de dólares. Durante as 3 primeiras semanas do mês, foram exportados 2 bilhões 679 milhões de dólares e importados 2 bilhões 525 milhões de dólares. No acumulado do ano,
o Brasil registra um déficit comercial de 3 bilhões 652 milhões de dólares. Pois é, Renato, pelo que nós estamos vendo aí, está caminhando para aquele déficit de 4 bilhões, não é isso? Que era o previsto, né? Não, acho que é um pouco acima disso, Monforte. Talvez a expectativa seja ultrapassada. Sobre esses números, a Confederação Nacional da Indústria prevê uma queda de quase 640 milhões de dólares nas exportações este ano. A crise financeira internacional reduziu os financiamentos do comércio exterior. Ninguém está conseguindo dinheiro lá fora para poder exportar. Então a CNI prevê que a balança comercial vai fechar o ano com um déficit de 6 bilhões de dólares, ou 1 bilhão a mais do que as últimas estimativas do governo. As medidas que o presidente Fernando Henrique recebe hoje podem não ser exatamente o que muita gente esperava. Pelo menos existe esse temor. E a hora é de afastar temores. Miriam Leitão. O programa fiscal que será entregue hoje pelo ministro Pedro Malan ao presidente não é um programa fechado. Tem as metas de superávit nas contas para os próximos 3 anos, mas em muitos casos o documento aponta várias alternativas para se chegar a essas metas. O presidente é que vai decidir entre as opções. No Palácio afirma-se que não haverá um dia D para o anúncio das medidas fiscais, mas vários dias. As notícias começarão a ser divulgadas esta semana e continuarão na próxima. Esse pacote homeopático tem uma desvantagem. A hora era ideal para tentar virar o jogo, mudando as expectativas em relação ao Brasil. O ajuste fiscal, mesmo sendo divulgado em pedaços, terá que ser grande e forte o suficiente para enfrentar o déficit brasileiro. Ele pode ser o início de uma sucessão de boas notícias na economia. Com o ajuste, o país consegue fechar o acordo com o FMI. Aí sai a ajuda internacional. Com mais reservas e perspectivas de pôr as contas em ordem, o país atrairia de volta o capital estrangeiro. Isso permitiria a queda dos juros, o que pode evitar a recessão. Mas, e se o ajuste for considerado fraco e o governo parecer hesitante com este sai-não sai das medidas? Bom, se acontecer isso, todos aqueles elogios que o Brasil recebeu, aquelas declarações de apoio de autoridades e da imprensa internacionais, vão virar ácidas críticas e cobranças. Isso agravaria a fuga de capitais. Portanto, esta é a chamada encruzilhada. Os próximos dias serão decisivos. São os dias que vão abalar o país. O mercado está morno, sem movimento, à espera desse ajuste. Vamos a São Paulo agora com o Carlos Nascimento. Nascimento, a ajuda externa vem, a coisa pode melhorar. O problema é a previsão sombria para a economia no ano que vem. O medo da recessão no ano que vem e também uma indefinição no momento, né, Renato? Por este ajuste aí a conta-gotas, tá certo? A eleição ainda em definição, né, nesse segundo turno. Agora, as bolsas estão praticamente, no momento, nas mãos dos brasileiros. Os investidores estrangeiros estão sumidos do mapa. Apesar do vencimento de opções, o dia ontem foi de pouco movimento. Poucos compradores para médio e longo prazos e quase total ausência de investidores estrangeiros. O que deixou o mercado um pouco mais aquecido foi o vencimento das opções dos recibos de Telebrás. A opção é o direito de compra ou venda de uma ação no futuro e a um certo preço. Acontece a cada 2 meses e sempre gera nervosismo. A bolsa abriu em baixa, virou ao meio-dia e se manteve em alta até fechar com 2,04% positivos. O volume negociado foi de 960 milhões de reais, sendo 440 milhões de exercícios de opções. Para um dia de vencimento de opções, o resultado é bem fraco. Até o mês de abril, em datas como esta, só as opções chegavam a movimentar na Bovespa cerca de 1,5 bilhão de reais. E para o mercado, mesmo com os recursos do FMI, o cenário deve continuar nebuloso. Você tem, por um lado, uma boa notícia do acordo com o FMI, do ajuste fiscal que tira a possibilidade de um colapso do país no curto prazo. Por outro lado, esse acordo com o FMI e o pacote fiscal trazem um cenário bastante recessivo para o ano que vem, que deve afetar o lucro das companhias abertas. Um ponto positivo junto com outro negativo, fazendo com que o mercado fique sem uma tendência de curto prazo definida. Num volume bem menor do que nas primeiras semanas da crise financeira, a saída de dólares continuou ontem. Foi em torno de 250 milhões, 105 pelo câmbio comercial, o restante pelo flutuante. Um dia considerado calmo pelo mercado. A Eletropaulo, empresa de energia de São Paulo, privatizada aí recentemente,
terá que readmitir 1.060 empregados dispensados no começo de outubro. A Justiça deu ganho de causa ao Sindicato dos Eletricitários contra a demissão feita pela empresa Light Gas, do mesmo grupo francês que controla a Light no Rio de Janeiro. A crise chega para valer aos empregos na indústria automobilística. 2 montadoras começam programas de demissão voluntária. A GM quer dispensar parte dos 22 mil empregados das fábricas de São Caetano do Sul, no ABC, e São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A Scania confirma que vai reduzir o quadro de 2.600 operários. E assim, Renato, foi para o espaço aquele acordo pelo qual as montadoras reduziam, o governo reduzia o IPI e as montadoras não demitiam. É capaz dessa questão depois ser reaberta para ser rediscutida, mas de qualquer maneira o cenário é sombrio, esse que você está pintando aí. Nesse cenário sombrio, uma boa notícia sobre inflação até deixa de ser uma notícia interessante, porque sai daqui a pouco a segunda prévia da inflação de outubro, na cidade de São Paulo, justamente, os preços continuam em queda, mas o que será que quer dizer isso diante de todas essas demissões? Mais uma vez, o Bom Dia Brasil antecipa os números da inflação para você. A pesquisa da FIPE apontou uma deflação de 0,33% na segunda prévia de outubro. Os grupos que mais contribuíram para essa taxa foram vestuário, com queda de 2,4%, e transportes, com baixa de 0,65%. Em setembro, a FIPE apontou uma deflação de 0,66%. Hoje foi um dia de muitos negócios nas bolsas asiáticas. Os investidores se animaram com a continuação das altas da Bolsa de Nova York. Ontem, Wall Street subiu 0,6%. A Bolsa de Tóquio subiu 1,8%. E pouco antes do fechamento, as altas nas demais bolsas eram de 5,3% em Kuala Lumpur, na Malásia, 3,6% em Seul, na Coreia do Sul, e em Bangkok, na Tailândia, e 0,8% em Hong Kong. Essa euforia na Ásia reflete uma aposta do mercado financeiro internacional, a de que o Banco Central americano pode anunciar mais uma redução nos juros. As principais bolsas da Europa também abriram hoje em alta. Em Londres, a bolsa subiu 0,9% em poucos minutos. As bolsas europeias abriram com altas de 2% em Frankfurt e em Paris e 0,8% em Zurique. Mas os negócios na Bolsa de Mercadorias de Chicago indicavam agora há pouco que a Bolsa de Nova York deve abrir hoje estável, com uma baixa de apenas 3 pontos, 0,03%. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, desenvolve a vacina contra a esquistossomose. E uma brasileira entra para a história da ciência. Ricardo Boechat fala de uma proposta do INSS para parcelamento de dívidas. Pelo horário de verão, 7h36. Sedex é rápido, como o Bip Bip. Sempre chega antes, como o Bip Bip. E também tem uma concorrência que tenta ser mais rápida. Mas não consegue. Se você quer mandar uma encomenda e tem pressa, use o Sedex. Se você tem pressa, a gente tem mais pressa que você. Sedex é do Correios. Mandou, chegou. Marcelinho Carioca, elegância no chute. Viola, elegância no cabeceio. Zinho, elegância no drible. Rogério, elegância no salto. Zinho, Rogério, Viola, Marcelinho e você. Elegância sempre. Colombo, o espaço da moda. O segundo turno das eleições esquenta nesta última semana e em São Paulo, a eleição certamente vai ser decidida na última hora. Ontem, os candidatos receberam apoios importantes.
Vamos voltar a São Paulo com o Carlos Nascimento. Nascimento, um desfile de notáveis na chegada, na hora decisiva. Agora é hora de conquistar apoios, né, Leilane? Mário Covas saiu em desvantagem nas pesquisas aí para o segundo turno, mas numa diferença não tão grande, e tem esse restinho da semana para tentar virar o jogo. Paulo Maluf, por sua vez, ganhou ontem o apoio de um antigo adversário, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. O candidato Paulo Maluf participou de carreatas na periferia de São Paulo e, à tarde, reuniu-se com as principais lideranças do PFL. O líder do partido na Câmara, deputado Inocêncio Oliveira, o presidente do PFL, Jorge Bornhausen, o senador Romeu Tuma e o presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães. O PFL vai crescer bastante com o governo do Paulo Maluf, que será um governo austero, digno e à altura do povo de São Paulo. Mário Covas recebeu o apoio de um grupo de artistas no comitê de campanha do PSDB. Participaram John Herbert, Sérgio Mamberti e Lucélia Santos. Também manifestaram apoio a Mário Covas o escritor Plínio Marcos e o ministro da Cultura, Francisco Vefort. Eu gostaria de dizer, governador Mário Covas, que o senhor representa, para mim, um momento da dignidade da política. Os tucanos de São Paulo andaram meio dorminhocos lá no comecinho do primeiro turno, mas agora apertaram o jogo, viu, Renato? E a disputa será apertadíssima, acirradíssima aí nessa semana. Exato. A disputa em São Paulo está pelos apoios. Aqui no Rio de Janeiro a disputa está mais no bate-boca dos candidatos que andam trocando acusações a cada dia que passa. Aqui também, viu? Aqui também. E uma greve de funcionários em Angra dos Reis, em Angra 1, pode prejudicar o fornecimento de energia para o Sudeste. Claro que é em Angra dos Reis. A usina foi paralisada para a troca de combustível no reator e os trabalhadores decidiram impedir essa operação. Angra 1 está deixando de produzir 626 megawatts de potência, energia suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Brasília, com 1 milhão de habitantes. A eletronuclear tem 55 dias para substituir o combustível. A substituição do material acontece uma vez por ano e demora pelo menos 30 dias. Para realizar o serviço, todos os eletricitários da empresa têm que estar trabalhando. A construção de Angra 2 também foi interrompida. Os operários aderiram ao movimento. Segundo o sindicato da categoria, 90% dos 1.200 empregados estão parados. Informação confirmada pela empresa. Os trabalhadores denunciam que a eletronuclear não cumpriu o acordo coletivo do ano passado e que não paga o adicional de periculosidade. Além disso, está cobrando água, luz, IPTU e principalmente aluguel, um benefício conquistado há mais de 20 anos, de acordo com os contratos de comodato. Se a greve for além do período estipulado pela eletronuclear, a empresa pode ter um prejuízo de R$600 mil por dia. Chuva no interior da Bahia, sol e tempo firme no sul. Os meteorologistas estão animando os plantadores de grãos. Veja a previsão para esta terça-feira em todo o país. Os produtores de grãos do sul do Brasil podem ficar tranquilos. A grande massa de ar seco que veio da Argentina deve manter o tempo firme e ensolarado nos próximos 3 dias na região. A frente fria está lá na Bahia provocando chuva em Barreiras, no oeste do estado. Região importante na produção de grãos, o oeste da Bahia estava sendo muito castigado pela estiagem. Hoje chove também no norte de Minas e Espírito Santo e também no extremo oeste do Brasil. Nas outras regiões, a previsão é de sol, com chuva rápida nesta parte do interior e muitas nuvens no litoral entre Rio de Janeiro e Santa Catarina. No momento, 12 graus em Porto Alegre, máxima de 27 em Belo Horizonte e 32 graus em Natal. Uma pesquisadora brasileira desenvolve a primeira vacina contra a esquistossomose. Essa é a segunda doença com maior número de pessoas infectadas em todo o mundo depois da malária. A molécula capaz de impedir a contaminação foi descoberta na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Há 20 anos, a pesquisadora Miriam Tendler estuda a esquistossomose, a doença causada por um parasita. O verme se abriga num caramujo, sai e penetra na pele de outras pessoas, atingindo principalmente o fígado e o intestino. Em muitos casos, pode levar à morte. No Brasil, 10 milhões de pessoas estão contaminadas pela doença.
Em 91, a pesquisadora chegou à molécula da proteína SM14, a base da vacina, que já foi testada com sucesso em animais de laboratório. Mas só no ano passado, a Organização Mundial de Saúde aprovou os resultados e determinou o desenvolvimento da vacina. É a segunda vacina produzida no país e a primeira descoberta por uma brasileira. No início foi duro, porque era uma coisa muito pioneira, muito inovadora para cá, para o Brasil, e não foi uma coisa fácil. Eu acho que a gente não está muito acostumado a finalizar, a devolver produtos para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Então, nesse sentido, para mim está sendo muito gratificante poder participar de uma pesquisa que realmente chega a alguma posição, vamos dizer, algum ponto concreto, né, definitivo de um produto. Isso eu acho que é muito bom. A vacina contra a esquistossomose está sendo desenvolvida pela Fiocruz em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Ela está em fase final de desenvolvimento. Os testes em seres humanos devem começar no ano que vem. Um motivo de orgulho para o Brasil. O governo ameaça anular uma privatização. Quem comprou não está pagando o combinado. E atenção, devedores da Previdência, vai ficar mais fácil pagar a fatura. Ricardo Boechat, hoje você paga. Está pagando tudo? Eu não estou devendo nada para a Previdência, pelo menos para ela. Olha, que pode ser atraso, pode ser calote, mas no mínimo vai ser uma grande confusão. Venceu sexta-feira passada mais uma prestação dos compradores da malha sudeste da rede ferroviária federal. 18 milhões de reais tinham que ter entrado nos cofres do Tesouro, mas até ontem não tinha entrado nenhum tostão. O consórcio que venceu o leilão da malha sudeste há 2 anos simplesmente não pagou essa parcela. Ele é formado por 8 empresas, entre elas a CSN, Usiminas, Cosígua e MBR. O atraso implica em multa de 10%, mais juros de 1% ao mês. Mas mesmo assim, o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, está irritado com a situação. Ele mandou a Rede Ferroviária Federal cancelar a concessão se a situação persistir. O contrato dessa privatização só prevê esse cancelamento depois de 90 dias de inadimplência. Pode ser que a situação saia dos trilhos bem antes disso. A ajuda internacional que o Brasil está pedindo é de 30 bilhões de dólares, dinheiro que não acaba mais. Mas aqui dentro existe uma fatura maior do que essa dormindo nas gavetas do governo. É a dívida das empresas com a Previdência. São 45 bilhões de reais. É um mico que ninguém cobra porque ninguém consegue pagar. Mas o governo quer mudar a situação para receber pelo menos uma parte dessa fortuna. O Palácio do Planalto vai receber esta semana a minuta de uma medida provisória aumentando de 60 para 96 meses o parcelamento para o pagamento das dívidas com o INSS. Mas é bom não lamber os beiços ainda. Se a MP for aprovada, só vai valer para os débitos acumulados até março do ano passado. Quer dizer, eu estou fora dessa. Você está fora. Agora, esse é um argumento da oposição, que é um argumento que tem consistência. Se forem cobrados os débitos e se deixar de existir uma parte da sonegação, grande parte do problema fiscal do país está resolvido. Só nesse aí, e tem muitos outros, são 45 bilhões. O dinheiro que vem lá de fora. O melhor goleiro do mundo mostra que é bom também de confusão. E um brasileiro que brilha na Fórmula 3 sul-americana revela os segredos da preparação física de um piloto. Pelo horário de verão, 7h47. Tá na cara quem usa sorriso. Dia a dia, mais e mais gente começa o dia com sorriso refrescante. Por isso a vida tá ficando dia a dia mais refrescante. Proteja seu sorriso, sorria pra vida. Abra um sorriso refrescante, sorria pra vida. Abra um sorriso refrescante. Pacote da Pechincha Chevrolet. Só 279 por mês. Quieto. E já vem com seguro. Vai. E ainda condições excepcionais. Cala a boca. Ué, não vai falar nada? Ei, Michael! Peraí! Rede Chevrolet. Uma concessionária, sempre perto de você. Nesta terça, eles vêm pegando no pé da galera. Posso entrar aí atrás de você? Não, na frente. Cacheta e Planeta, urgente. E logo depois, Luiz Fernando Guimarães, Pedro Cardoso e uma turma que vive soltando os bichos.
Você sabe quantos animais tiveram que morrer para você ter um casaco como esse? E você sabe com quantos animais eu me deitei para conseguir um casaco como esse? Vida ao Vivo Show. Chilavert, o melhor goleiro do mundo, volta a mostrar que é também o mais polêmico. Maurício, ele faz confusão, Chilavert. Muita confusão, viu, Renato? O polêmico goleiro José Luis Chilavert, que não está mais nos planos da seleção paraguaia, pelo menos é o que diz a federação de lá. Chilavert volta a se envolver em confusão. Domingo, antes do clássico do time dele, o Vélez Sarsfield contra o Boca Juniors, o Paraguai trocou socos com 3 torcedores do Boca. Discussão, provocação de parte a parte e aí socos. Mais tarde, no jogo da 11ª rodada do Campeonato Argentino, o tempo continuou quente. Chilavert voltou a perder a linha e o jogo. Estádio La Bombonera em Buenos Aires lotado e o goleiro Chilavert sentiu logo no início a pressão da fanática torcida do Boca. Dentro de campo, o goleiro continuou distribuindo golpes, como neste lance com um dos atacantes adversários. Ainda no primeiro tempo, pênalti contra o Vélez. E Chilavert, que se diz especialista em defender cobranças, não segurou. Palermo fez 1-0 Boca Juniors. No segundo tempo, contra-ataque e Palermo de novo, marcando o segundo. 2-0 Boca Juniors. Boca, que é o líder do campeonato argentino, o Vélez é o 5º. Ronaldinho vai voltar aos campos. Ele deve jogar amanhã metade da partida contra o Spartak de Moscou pela Copa dos Campeões. O time de Ronaldo, o Internacional, está em crise. Perdeu por 5-3 para o Lazio na rodada do fim de semana do campeonato italiano. Ronaldinho não joga há um mês por ter tendinite nos joelhos. O jogo de amanhã é considerado como um teste. O atacante vem fazendo tratamento e, se não melhorar, poderá ser operado. A aparência às vezes pode ser frágil, mas eles são bem preparados. Os pilotos de automobilismo precisam de muita resistência para suportar as corridas. Por isso, um piloto catarinense da Fórmula 3 sul-americana investe pesado na preparação física para conseguir bons resultados nas pistas. 10 anos nas pistas, 2 na Fórmula 3 sul-americana. O catarinense Leonardo Nencotter comemora a boa fase. Em 5 provas no Brasil, 4 pódios. E até agora o 3º lugar. Para Leonardo, os resultados não vieram só pelo empenho nas pistas. Além dos treinos, é preciso cuidar do corpo. Quando se fala que um piloto tem que ter braço, algumas pessoas pensam logo em muita força. Mas ao invés de excesso de músculos, o piloto precisa de resistência para suportar o desgaste em provas que podem durar até 1 hora. É só puxar da memória. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello. Não é fácil encontrar um piloto grande, musculoso, até porque os menores são mais leves e se adaptam bem aos carros. Leonardo Nencotter investe em exercícios aeróbicos e de condicionamento. Na hora de estar pilotando, não pode realmente sentir cansaço em nenhuma parte do corpo para não atrapalhar na concentração. Ao todo, são 2 horas por dia de exercícios, que podem não transformar pilotos em super-homens, mas ajudam a manter o pique. No mês que vem, Leonardo corre as últimas etapas, no Uruguai e em Buenos Aires. Até lá, mais esforço nas pistas e fora delas. Não é só na pista que muita gente pensa, não, o piloto vai lá só no final de semana da corrida, anda e tal, é fácil, não é assim não. Tem todo um trabalho por trás que exige bastante do piloto. Tem que ter fôlego de leão mesmo. Estava lembrando de uma corrida que o Ayrton Senna saiu carregado do carro. Lembra que ele não conseguia nem andar de tanto desgaste? Aconteceu com o Nelson Piquet também. E na Fórmula 1 tem mais 1 hora do que essas provas aí. São quase 2 horas. E a gente tem que lembrar que na Fórmula 1 já é mais fácil pilotar. Numa corrida como essa, não tem câmbio automático. É braço mesmo. É no pedal e na mão mesmo. Banhos de rio, boa comida e uma prosa agradável. No Seja Bem-vindo de hoje, o Skank e a porta de entrada das Gerais. E em Brasília, a exposição de uma artista intrigante, Yoko Ono, a viúva de John Lennon. Pelo horário de verão, agora são 7h53. Tudo que é importante para você merece uma marca. A marca da eficiência. O exclusivo aditivo de Essomaxi age por onde passa, ajudando a manter limpo e regulado o motor do seu carro, contribuindo para reduzir os custos de manutenção.
mais uma opção ESSO para você. ESSO, mais por menos. Emoção em dose dupla no Red Eventos. Toquinho e Paulinho da Viola, juntos num show acústico imperdível. Nesta sexta-feira no Red. Garanta já o seu ingresso nas lojas VPJ Western. Patrocínio SCI. Quando vejo minha mulher tingindo os cabelos, tanta mistura, sujeira, tempo perdido e ainda raízes brancas... Eu estou satisfeito com o Grecinho 2000. Ele é diferente. Basta aplicar e espalhar com o pente. Em poucas semanas, gradualmente devolve a cor natural e sem raízes brancas. Sem raízes brancas? Estou mudando para Grecinho 2000. Você está ótima, querida. Agora nós dois usamos Grecinho 2000. Sem sujeira. Sem raízes brancas. Com Grecinho 2000. Hoje no Video Show, Cláudio Henrich solta o gogó e se prepara para lançar um CD, A Moda de Adriana Garamboni, e os erros e curiosidades nas gravações. Logo depois do Jornal Hoje, eu estou aqui esperando você. Uma retrospectiva para comemorar 30 anos de artes plásticas. A polêmica obra de Yoko Ono, a viúva do Beatle John Lennon, está numa exposição em Brasília. Vamos voltar a falar com Carlos Monforte. Monforte, um revival da arte pop dos anos 60 e mais uma polêmica de Yoko Ono. A gente acha que pode chamar assim, viu, Leila? A exposição é uma retrospectiva dos 30 anos de trabalho da Yoko Ono e ela mesma veio a Brasília apresentar essas obras. A exposição Árvores do Desejo para o Brasil vai ser inaugurada amanhã. O movimento nova-iorquino de vanguarda Fluxus escandalizava a década de 60 com as imagens que produzia. A viúva de John Lennon, uma das principais representantes do grupo, também chocava. Mas a Yoko Ono de hoje, aos 65 anos, lembra pouco a rebelde que já tirou